Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai, Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas, como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos, e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela. Implorou: eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Amor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai, Amor, apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nesta terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados, como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Amor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então, massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois, tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso,
Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: Por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Capítulo 35. Deus disse a Jacó: Apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alom-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas, com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder. Enquanto moravam ali, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Asser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice,
reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram.